Olá, estamos iniciando a última unidade do nosso curso de Sociologia, unidade 8, quando tratamos a questão da sociedade e do poder. Vocês puderam ler ou vão ainda ler na nossa unidade a respeito de como as democracias vão se tornando formas de governo cada vez mais importantes e fundamentais no contexto da modernidade. Vão compreender também como cada vez mais essas democracias pautam-se na distribuição de direitos de cidadania. E também vão poder ver, vão poder estudar quais seriam os tipos de direitos de cidadania que vão sendo conquistados pelas diversas nações ao longo do tempo, principalmente no século XX, e que se traduzem na cidadania civil, na cidadania política e na cidadania social. No entanto, na aula de hoje, eu gostaria de focar no contexto brasileiro. Vocês vão poder ler na unidade 8 que o Brasil é um país que demora para conquistar os seus direitos de cidadania. Apenas com a Constituição de 1988, nós temos aí um marco fundamental na conquista desses direitos de cidadania, tanto civis como política quanto sociais. É na Constituição de 88 também que nós demarcamos o nosso novo processo democrático após a ditadura militar. E é sobre isso que eu quero falar com vocês na aula de hoje, sobre as bases, os fundamentos e o funcionamento das instituições políticas democráticas pós-1988 aqui no Brasil. Por que falar sobre isso? Porque o tema da reforma política, que está aí em voga, que está aí como pauta do próprio processo eleitoral que acabamos de vivenciar em 2014 e que desde 2013, lá nas manifestações de junho, já era um tema levantado por diversas pessoas que estavam ali militando nas ruas das grandes cidades, acredito que seja muito interessante que a gente possa entender essas instituições democráticas no Brasil e o porquê de tanta gente estar demandando a reforma política, Para que então a gente entenda o porquê da reforma política, a gente precisa entender o arranjo institucional da democracia brasileira, E que arranjo é esse? As instituições democráticas brasileiras, elas são estabelecidas, como eu já falei, pela Constituição de 88. As principais instituições que norteiam e organizam a nossa democracia são as seguintes. Primeiro, o presidencialismo. Isso significa que nós, brasileiros, escolhemos, através do voto, o líder do poder executivo, no caso, o presidente da República. Isso não acontece em todos os países. Em países parlamentaristas, por exemplo, o líder que vai ser o representante do executivo é escolhido pelo parlamento. E o parlamento é escolhido pela população. Mas nós vivemos num regime presidencialista onde os cidadãos também escolhem o líder, o administrador do poder executivo. Então essa é a primeira instituição importante. A segunda é a instituição do multipartidarismo. O que isso significa? Significa que no Brasil nós contamos com uma multiplicidade enorme de partidos, extremamente fragmentados entre si, do ponto de vista ideológico, Então nós no Brasil contamos com mais de 30 partidos. Poucos partidos são grandes, poucos partidos têm aí uma história de referência e base popular e a grande maioria deles são partidos nanicos, mas que lançam sempre candidatos para poder fazerem parte dos diversos cargos disponíveis aí na nossa estrutura democrática nacional. Terceira instituição importante é o que nós chamamos de sistema proporcional. O que é o sistema proporcional? Diz respeito ao tipo de ocupação que ocorre no nosso Congresso Nacional. Quando nós votamos nos deputados federais para compor o nosso poder legislativo, nós estamos votando de acordo com
os estados em que vivemos, então a ocupação das cadeiras no Congresso se dá a partir dessa proporção na população de cada estado, mas principalmente nós votamos em partidos, porque essa distribuição das cadeiras na Câmara dos Deputados, ela é feita a partir da votação, do índice de votação que cada partido obteve. Então, esse é o sistema proporcional. Quarta instituição importante é a instituição da lista aberta. O que significa a lista aberta? Isso significa que os partidos lançam quantos candidatos eles quiserem e os eleitores votam nos candidatos e não na legenda partidária. Então, nós escolhemos, na verdade, a pessoa e não o partido na hora de votar. Quinta instituição importante é a instituição do financiamento privado de campanha. No Brasil, qualquer pessoa física ou jurídica pode doar dinheiro nas campanhas eleitorais. Isso significa que, geralmente, os candidatos eles contam com grandes doações vindas de grandes empresas, né, que no futuro podem cobrar favores a eles, né, desvirtuando um pouco a ideia do interesse público. E aí a nossa sexta instituição, que compõe o arranjo democrático nacional, é o voto obrigatório, que é questionado por alguns, mas é defendido por outros tantos. Muito bem, né? Falamos sobre essas instituições que compõem o arranjo democrático brasileiro. Agora, é importante que nós nos atentemos para os problemas desse arranjo institucional da nossa democracia. Por quê, gente? Quando a Constituição de 1988 instituiu esse arranjo democrático, aos poucos começamos a perceber que ele trazia uma série de contradições para o nosso sistema político. Que contradições são essas? Eu vou apontar para vocês 3 contradições importantes. A primeira delas é a contradição que existe entre o fato de sermos um presidencialismo, mas, ao mesmo tempo, termos um multipartidarismo. Por que isso é um problema? Porque a gente sabe que os presidentes eles precisam aprovar suas agendas, né? Precisam garantir a maioria no legislativo para que haja governabilidade. Só que o que acontece? Como nós temos um Congresso completamente fragmentado, com diversos partidos, de ideologias diversas, os presidentes têm enorme dificuldade em levar à frente suas agendas. Eles não conseguem a maioria no parlamento e dessa forma cria-se um problema de governabilidade, né? Que é um problema muito sério e que precisou ser enfrentado pelos nossos governantes. E foi enfrentado através do que eu chamo de saída brasileira, que é um termo cunhado pela ciência política no nosso país, denominado presidencialismo de coalizão. O que é o presidencialismo de coalizão? É a prática frequente e indispensável que os partidos têm que fazer uns com os outros, associando-se uns aos outros para lançar os candidatos presidenciais. Isso significa que quando você tem ali um presidente da República, você tem junto com ele não apenas o partido de origem, mas você tem também uma série de partidos coligados que vão apoiar esse presidente e que vão constituir uma base no Congresso para que seja possível essa governabilidade. Só que qual que é o problema do presidencialismo de coalizão? É que muitas vezes a coalizão que é eleita não é a coalizão que governa, porque existe migração partidária, muitas vezes os partidos deixam as coalizões e unem-se a outras coalizões, e isso acaba gerando uma enorme confusão para o eleitor, que não se sente representado nessa dança das cadeiras, né, no Congresso. Segundo problema importante do arranjo democrático brasileiro está na associação entre o sistema proporcional e a lista aberta. Como eu já mencionei anteriormente, o sistema proporcional ele indica para nós que nosso parlamento, nosso Congresso Nacional, ele é ocupado por partidos. São os partidos que votam em blocos, são os partidos que fazem coalizão. E na hora que o eleitor vai na urna eletrônica escolher os deputados, ele tem que escolher, na verdade, os deputados através da pessoa e não do partido. Isso é o que a lista aberta institui. Em outros países com lista fechada, o que acontece? Lá na Inglaterra, por exemplo, os partidos lançam no início das eleições para deputado uma lista
pré-ordenada com os candidatos que estão se propondo a ocupar as cadeiras do Congresso. E aí o eleitor, ele não vota no candidato, ele vota na legenda partidária. Isso fortalece os partidos, isso traz uma coerência ideológica para os partidos, coisa que no Brasil é completamente fragmentada, né? No Brasil, nós temos um processo de valorização do indivíduo na hora do voto. E isso traz o que nós chamamos de democracia de público. O que é democracia de público? O candidato ele é escolhido devido à sua capacidade oratória, né, pela sua capacidade de discursar bem. Além disso, a imagem que a mídia constrói em torno desse candidato, ela é fundamental e as pessoas acabam sendo muito influenciadas por essa mídia. E nós acabamos perdendo essa referência com os partidos perdem seu lastro, sua base popular e se enfraquecem ideologicamente. Então, esse é um problema sério também da nossa democracia. Terceiro problema que eu preciso mencionar agora para finalizar nossa análise sobre a questão da reforma política, que é o financiamento privado de campanha, né? O financiamento privado permite essas distorções enormes nas quais as empresas acabam dominando a questão da governança, da governabilidade. O que podemos propor, então, como reforma política, nesse contexto de tantas contradições? Podemos propor a ideia, então, de uma redução no número de partidos. Podemos propor também a ideia da lista fechada como forma de fortalecer os partidos e fortalecer essa capacidade de mobilização ideológica dos mesmos. É possível também a proposta do financiamento público, no qual as campanhas não mais receberiam doações de agentes empresariais ou privados, mas sim equitativamente receberiam essas doações do próprio Estado. Nesse sentido, caminharíamos para uma reforma política que fortaleceria a nossa democracia e que permitiria que os cidadãos se sentissem mais representados. Esse é um desafio importantíssimo e que finalizo agora a minha aula dessa unidade 8 e de toda a nossa disciplina. Foi um prazer estar nessa jornada com vocês. Muito obrigada.